Boa noite a todos, bem-vindos ao Seara. Agradecemos ao Secal por estar transmitindo a nossa palestra através do YouTube, junto com os seus parceiros. Hoje foi a entrega das cestas básicas dos idosos, e foram todas. Então, o nosso pedido agora é para o mês de fevereiro. Lembrando aos irmãos que temos 86 idosos que mantemos com cesta básica aqui na casa. Nós necessitamos de farinha de milho, leite integral, açúcar, feijão, farinha de mandioca, arroz, café, bolachas salgadas e doces, aquele pacote de 400 gramas. É bom ver vocês aqui. É muito bom. Bolachas de doces salgadas, pacote de 400 gramas, creme dental, sabonete, óleo de soja e macarrão. A todos que nos ajudam nesse trabalho, os nossos agradecimentos. Ele é muito importante. Tem 76 anos desse trabalho. Bom, nós estamos reiniciando a palestra especial na casa, que vai acontecer toda segunda, quinta-feira do mês. E a primeira palestra especial desse 2023 é nessa próxima quinta-feira, às 20 horas. Eu serei o palestrante da noite, uma palestra durando em torno de 50 a 55 minutos, esse é o tempo aproximado. Eu vou trabalhar a dualidade da alma. Dentro da dualidade da alma, eu vou trabalhar Deus, que é muito importante para entender a dualidade da alma. Eu vou trabalhar o medo, o pecado, a culpa. Eu vou trabalhar a mitologia para entender Deus e entender a alma. Eu vou trabalhar a mitologia. E, por final, a dualidade da alma. Essa é a nossa palestra especial desse mês de janeiro, a primeira do nosso retorno pós-pandemia. Conto com a presença de todos nesta casa na próxima quinta-feira, às 8 horas. E também já estão abertas as inscrições para o curso de Evangelho, os cursos da casa, começando pelo Evangelho. Quem tiver interesse em fazer esses cursos, pode procurar nossa recepção, as inscrições devem ser feitas ali. Nós teremos os cursos sábados e segundas-feiras. Sábado vai iniciar no dia 25 de fevereiro, das 16h15 às 18 horas. E na segunda-feira, dia 27 de fevereiro, das 19h15 às 21 horas. Na segunda-feira, o coordenador serei eu e a Lúcia, nós dois que coordenamos o Evangelho. E digo para vocês, é um trabalho gratificante, porque é um trabalho light, ele não é aprofundado, nós não aprofundamos o Evangelho, nós tocamos por cima para dar uma condição de entendimento, começar a entender a doutrina dos Espíritos. Quem tiver interesse, as inscrições ali na frente, não pagam nada. Vamos elevar os pensamentos ao alto neste momento, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, a toda a equipe espiritual aqui presente. Que a paz do Divino Mestre permaneça entre todos neste momento. As energias crísticas vindas do alto nos abastecem neste momento com sua luz, com a sua fraternidade. Eles vêm ajudar aqueles que querem ser ajudados, sendo encarnados e desencarnados. Por isso estamos dentro de uma doutrina esclarecedora que nos remete à condição de progresso, de evolução moral. Lembre-se que Jesus caminha conosco, Ele é o nosso guia, Ele nos protege, Ele nos ajuda, mas o maior trabalho é o nosso, do autoconhecimento, da procura de nós mesmos. E esta casa tem o intuito de ajudá-los a se encontrar, a encontrar o caminho e a ter paz interior. A todos vocês, a luz crística, a luz dos bons espíritos desta casa, possa abastecê-los
levando até seus lares estas mesmas energias balsâmicas. Em nome de Deus, em nome de Jesus, das equipes espirituais aqui presentes, nós agradecemos e damos como aberto a segunda parte do trabalho desta noite. O palestrante da noite é o nosso irmão Jean Lira. Após eu passar aqui o papel, ele vai começar a nossa palestra. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, gente. Todo mundo ficou com medo, porque ele falou alto? Achava que era só eu que falava alto, né? Só está muito alto mesmo aqui. Se puder dar 10 centavos para menos, senão vou ter que falar lá na cabeceira da ponte. Não é questão de ser exigente, não, tá? É porque eu me conheço. Então, daqui a pouco eu começo a dar corda para mim mesmo e vai estourar a caixa de som. Foi demais, hein? Bom, a gente é grato a essa espiritualidade amiga, é grato pelo convite da casa, pelo amparo da espiritualidade. E a esses amigos a gente pede ajuda, pede proteção, para que a gente possa desenvolver da melhor maneira possível, dentro das nossas limitações, a proposta que é falar com vocês sobre algum tema da doutrina, que no caso hoje é um tema já pré-escolhido, que é falar um pouquinho sobre mediunidade. Então, aqueles que aqui estão, esquecido boa noite para as pessoas que estão nos assistindo através do YouTube e demais redes sociais, a todos a extensão da nossa gratidão e também o nosso pedido de compreensão e auxílio. Certa oportunidade, Jesus saiu para dar um rolê, foi dar uma banda. E ele chegou numa praça e estava um grupo dos seus discípulos. Em volta deles, um burburinho, um povo junto. E ele observou e começou a aproximar-se lentamente. Quando Jesus chegou, obviamente as atenções voltaram para o mestre. E ali havia um pai e um menino. E esse pai olhou para o Cristo e disse: Mestre, ajuda o meu filho. Não deu nem para dar boa tarde, né? Não chegou nem a dar um bom dia, não disse daí Jesus, beleza? Não. Já olhou para ele e disse: Mestre, ajuda o meu filho, que está endemoniado. Trouxe-o aos teus discípulos e eles nada puderam fazer. Ajuda-o, que ele ora cai sobre o fogo, ora cai sobre a água. O Cristo, então, disse-lhe: ó raça incrédula, até quando estarei convosco? Até quando estarei dentre vós? Traga-me o menino. E quando o menino foi colocado diante do Cristo, o demônio fugiu. E todos ficaram perplexos.
E o Cristo disse ao menino: levanta-te. E ao pai, fazendo menção à fé, disse que o menino estava curado. Dali, o Cristo saiu. E os discípulos ficaram tudo com a pulga atrás da orelha. E quando estavam em separado, reunido com Cristo, perguntaram a ele: por que nós não conseguimos? E o Cristo disse: esse tipo de espírito, para que seja afastado, há que se ter jejum e oração. Por que a gente começa com Cristo? Porque, óbvio, é o nosso guia e modelo. E isso já é uma característica marcante que está no Evangelho acerca de algo que só foi explicado de maneira mais específica, foi dado mais atenção a essa temática com o advento do Espiritismo. Quando Allan Kardec teve contato com as manifestações do mundo espiritual, ele ali passou então a ter a responsabilidade de codificar essa doutrina e, ao codificar, ao receber as informações que eram oriundas de trabalhos desenvolvidos no campo da psicografia, as escritas, a papelada toda que ele recebeu, ele então teve a responsabilidade de coordenar os trabalhos para preparar essa doutrina, que seria uma doutrina que permaneceria com a humanidade por toda a sua história dali por diante. Então, Kardec criou alguns termos para explicar algo que até então não era bem compreendido. Muitos perguntam: foi o Espiritismo que criou a mediunidade? E a resposta é não. Porque ela sempre existiu, ela só não era compreendida. E Kardec utilizou um termo do latim, médium, justamente para determinar as criaturas que, conforme o próprio termo já significava, médium significa intermediário. É como se fosse uma ponte. Então, vejamos, diante de Allan Kardec, abriu-se o mundo espiritual. Uma realidade é que existe outro mundo. Nós estamos no mundo físico, é um mundo palpável, é um mundo que nós vivemos, onde interagimos, mas existe outro mundo. E se ele existe, obviamente, interage com o nosso. E é justamente através da mediunidade que nós nos comunicamos. Essa comunicação, essa ligação entre um mundo e outro é através da mediunidade. E o médium é a criatura que tem a capacidade de sentir o mundo espiritual em maior ou em menor grau. Está lá, no conceito do Livro dos Médiuns. Médium é todo aquele capaz de sentir o mundo espiritual em maior ou em menor grau. Por isso, nós poderíamos dizer que se os espíritos responderam a Kardec na questão 459 do Livro dos Espíritos. Que questão é essa? Aquela do Enem? Pode influenciar em nossos pensamentos, em nossos atos, os espíritos?
Eles responderam: muito mais do que imaginais, de ordinário são eles que vos dirigem. Bom, se eles nos dirigem, eles interferem, eles atuam. Atuam no mundo físico, atuam nas nossas existências. E muitas das criaturas vêm bater as casas do Pai, a casa do Senhor. Antigamente procurávamos as igrejas, igreja católica, a igreja evangélica, muitos ainda procuram, mas nós, na condição que nos encontramos, de conhecimento e sabedoria, despertamos em algum momento, seja próprio ou seja por indicação de alguém, para bater a porta da casa espírita. Porque alguma coisa não estava boa na nossa vida. Algum problema estava acontecendo. Só tem duas maneiras de procurar o Pai. Esse é outro chavão batido na tribuna espírita. Nós procuramos Deus pelo chamado do amor, o caminho do amor. É quando nós despertamos naturalmente, sem nenhuma pressão, sem nenhuma condição, sem nenhum encaminhamento, sem nenhuma mudança nas nossas vidas. Pelo amor, despertamos para Deus. Isso é bem raro acontecer na nossa sociedade mundana. O que mais acontece, o que é mais comum é o outro chamado, o outro caminho que nos leva ao Pai, que é o caminho da dor. Então, muitas das vezes, nós achamos que a intervenção mediúnica é algo ruim, é algo que nos causa dor, é uma doença. Muita gente fala sobre isso. Eu conto, repito sempre na tribuna espírita, um caso que aconteceu comigo. Que quando eu tinha lá os seus 18 anos de idade, já vai algum tempo, quase 30, a minha profissão era office boy. Hoje em dia não existe mais, né? O office boy foi trocado pelo aplicativo. Então, o office boy, para aqueles que não conhecem, aqueles jovens, né? Era aquela pessoa que pegava toda a documentação bancária e botava debaixo do braço e saía para fazer o pagamento na agência. Gente, na agência. A gente tinha que ir pegar fila. Mas, naquele período, eu ia todos os dias pela manhã no centro espírita do seu Oswaldo Melo. Antigo. Essa semana eu fui para Jurerê, não para passear, tá, gente? Porque eu ainda sou bastante devedor, estava trabalhando. E eu passei pelo viaduto que vai para Jurerê. Prestem atenção. Tem uma placa escrita assim, ó, Viaduto Oswaldo Ferreira de Melo. E eu fiquei com aquilo na cabeça, Oswaldo Ferreira de Melo, eu conheço esse homem? Eu conheço esse homem de algum lugar, Oswaldo Ferreira de Melo. E aí eu acho que o meu mentor conversou comigo naquela hora, porque eu estava um pouco desequilibrado, então o mentor ficou preocupado, e ele disse, ô seu tanso, eu e o meu mentor, a gente se dá muito bem, a gente se trata muito bem, né? Ô seu tanso, porque lá na costeira, que eu sou manezinho, a gente chama um outro de tanso, né? Aquele que tem dificuldade de concatenar um pouquinho as ideias. E o mentor disse, o seu tanso é o Oswaldo Melo. Disse, é o Oswaldo Melo. Hoje a gente conhece o Centro Espírita como Amor e Humildade do Apóstolo, ali no centro, tá? Mas era o centro do seu Oswaldo Melo. E eu ia todo dia de manhã tomar o passe. Entrava, não tinha palestra de manhã, a gente só entrava na cabine do passe, tomava o passe, era aplicado na gente, a gente saía e ia enfrentar o dia a dia. E isso aconteceu repetidas vezes. Em determinado momento, um dia, quando terminou o passe, quando eu ia me levantar, a médium, uma senhora de cabelo bem branquinho, se estiver encarnada ainda, hoje já deve estar com os seus 100 anos, mas acho que não está encarnada, não. Ela botou a mão no meu ombro e disse, meu filho,
volta mais vezes. E eu nunca mais botei meus pés lá. Todo mundo ri. Mas é verdade. Eu nunca mais fui tomar passe lá. Assim, o quê? Essa mulher viu alguma coisa comigo? Ou ela viu um encosto, ou ela viu que eu sou médium. E eu já era experiente de doutrina, já tinha assistido a novela Viagem até a metade. Eu era muito experiente, eu tinha muita experiência. E, assim, pronto, é o Alexandre, só pode ser, ela viu o Alexandre. O Alexandre não está na gravação, veio atrás de mim. No final das contas, o tempo passou, claro, brincadeiras à parte. Eu descobri que era as duas coisas. Eu tinha as obsessões, tinha e ainda as tenho, e tinha necessidade do trabalho. E voltei à casa espírita, obviamente, aí já para assumir a tribuna e fazer palestra, né? Então, por quê, gente? Porque a ideia da mediunidade causa pavor. Chegar para uma pessoa que vem à casa espírita, que ela está um pouquinho atrapalhada, ela, se disser para ela, conversa ali no atendimento fraterno, fala com o Kido vai conversar com ela e vai orientar. Se ele falar que é mediunidade, pronto, a pessoa não volta mais. Porque causa pavor, causa ansiedade. Por quê? Porque a gente desconhece. Porque não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, passa a ser problemático quando nós não lidamos bem com essa dádiva divina, porque isso é uma dádiva. Deus, quando ele disse, vou mandar o Jean para reencarnar, porque o Jean é um fiozinho desencapado, é uma malinha sem alça, então eu vou mandar ele para reencarnar. Então diz para ele, pergunta para ele se ele quer uma ferramenta para ajudar. Ele ainda pergunta. Ele manda perguntar, claro, porque Deus não veio falar comigo, espírito tão imperfeito quanto eu. Ele mandou alguém dizer, queres a ferramenta da mediunidade? Que é isso? Eu dei a levantadinha da lama do umbral, né? Dei a levantadinha assim, o que é isso? Voltei de novo. Isso é uma ferramenta para ajudar a acelerar o teu progresso na Terra. Vai ser como se tu tivesse um telefone celular. Quando a gente está aqui, a gente quer conversar com os nossos parentes, a gente quer rever alguém, a gente está com saudade de alguém, a gente hoje faz até uma chamada de vídeo, né? Porque os aparelhos permitem. E a mediunidade é essa possibilidade que nós temos de nos comunicarmos com aqueles que ficaram lá, para receber as orientações, as ajudas necessárias. E a gente, então, na hora, a gente aceita. Quero. E depois de passar por um período de limpeza espiritual, dar uma ajeitadinha na lata para poder reencarnar, na fila do Ministério do Reencarne, tem um livro. E você passa lá e assina. Livro da Mediunidade. Assinou a nota promissória. Então, a gente reencarna. Gente, a mediunidade é uma dádiva. Ela é propriedade do Espírito. Vejam, ela nada mais, nada menos é do que a comunicação. A mediunidade é comunicabilidade. Então, nós como espírito, quando estamos desencarnados, temos a possibilidade de nos comunicar com a velocidade do pensamento, que é maior do que a velocidade da luz, queiram os meus irmãos saber. Então, nós, quando estamos na espiritualidade, nós nos comunicamos com a velocidade do pensar, nós nos movemos, nós assistimos, nós estamos presentes, tudo com a velocidade do pensamento. E quando reencarnamos, temos uma certa dificuldade imposta pelo corpo físico que nos prende, e nós passamos a ter que usar somente os sentidos. Vejam, a comunicabilidade, a comunicação é uma propriedade do espírito. Além disso, ela é tão importante que ela também está erradicada no corpo.
A mediunidade, ela tem a sua sede também no corpo físico. Claro, gente. Nós somos uma criatura dualista. Não é o Pedro não vai falar aqui na quarta-feira? Não, eu sei. Mas nós somos uma criatura complexa, nós não somos somente cara crachá. Não, tem muita coisa envolvida. Então, para que nós pudéssemos utilizar dessa ferramenta, desse mecanismo, que é propriedade do espírito, Deus permitiu. Na hora de construir o corpo físico, Deus... caiu a carteira, deve estar cheia de dinheiro, ó. Me tirou até atenção, viu? Estou precisando. Quando ele nos permitiu o reencarne, ele colocou no corpo físico a sede da ligação mediúnica, que chama-se glândula pineal. Essa glândula fica aqui na base do cérebro. Ela existe. Todo mundo pode pesquisar. Ela tem grande responsabilidade. Quando nós somos criança, essa glândula trabalha muito. Ela é responsável pela formação da nossa construção genésica. Então, nossos aparelhos reprodutores, as nossas gônadas, o aparelho reprodutor em geral, ele é produzido, é elaborado enquanto nós estamos na formação de crianças até a pré-adolescência. Ela é liderada por essa glândula, que quando nós adentramos na puberdade, ela dá uma estacionada. Claro, ela cumpriu o seu papel físico. Cumpriu o seu papel físico. E aí ela permanece ali. Passa a dedicar-se então, tão somente a ser a sede da mediunidade no corpo físico. É por isso, gente, que nós não aconselhamos as crianças serem estimuladas à mediunidade, porque a sua própria compleição física ainda não permite. Então vejam, quando nós passamos a entender que na fase adulta já nós temos a sede da mediunidade voltada somente para o trabalho, para o serviço dedicado à comunicabilidade, começa a acontecer coisa na nossa vida. Quem que nunca ouviu falar que a gente, quando chega a determinada idade, a gente vira aborrecente? Não é adolescente, é aborrecente. O adolescente, ele está incomodado com tudo. Vocês já viram? Nós já passamos por isso. Nós somos incomodados nessa fase. Nós não estamos tranquilos nessa fase. E muitas das vezes por quê? Porque justamente há essa transformação da glândula pineal. E aí nós precisamos ter conhecimento de certas situações que acontecem que nós consideramos como doença. Querem ver alguns itens que eu anotei para trazer para os meus irmãos? Vejam o que isso parece para vocês. A agitação cerebral. Hoje em dia é comum a gente ter o cérebro um pouco mais agitado por causa do tal do telefone celular. A gente não para constantemente querendo informações. Mas a agitação cerebral é quando a gente tem aquele cansaço mental. A gente está pensando em tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E o adolescente, principalmente, acontece isso. Mas nós, adultos, também. Parece que nós não temos sossego. A gente para sentar, para descansar um pouco, está pensando em algo. Para aqui no centro espírita, para começar uma palestra, a gente está pensando. O pensamento, ele está aceleradíssimo. E quando a gente não se controla, não é bem educado, o que a gente faz? Começa a conversar assuntos dos mais variados. E aqui não é o lugar para conversar. Não é o lugar para conversar. Aqui é o lugar para a gente se concentrar.
É justamente para se desprender dessas ideias. Então, a agitação cerebral, gente, pode ser um problema mental? Pode, mas pode ser sintoma de afloramento da mediunidade. Vou abrir um parênteses agora que é importante. Por que a gente usa o termo aflorar? Porque equivocadamente a gente às vezes pensa que a mediunidade tem que ser desenvolvida. Eu vou desenvolver a mediunidade. Você precisa desenvolver a mediunidade. Eu vim procurar o Centro Espírita porque eu preciso desenvolver a mediunidade. Quando a gente é leigo, beleza. A gente pode até acreditar nisso. Mas quando a gente passa a estudar, a gente precisa entender que a mediunidade ela é como uma semente. Por isso o termo aflorar. Porque a flor, ela foi semente. E quando ela era semente, a planta, a flor, a árvore, quando ela era semente, ela já possuía no seu interior todas as características do DNA da planta adulta. Ela só não tinha aflorado. E ela só vai aflorar quando? Quando ela for jogada na terra, quando ela for adubada, quando ela for regada, quando ela receber nutrientes, e com o passar do tempo ela crescer e florescer. Então a ideia de afloramento da mediunidade, ela é mais adequada do que a palavra desenvolver a mediunidade. O que nós temos que desenvolver é a prática mediúnica. O que nós temos que aprender, primeiro estudar, primeiro se preparar e depois receber a orientação adequada e séria de uma casa espírita bem montada, com médiuns e dirigentes bem preparados, experientes tanto no conhecimento da leitura, como também no conhecimento prático, para aí sim orientar bem a nossa condução, desenvolvendo sentimentos, para que a mediunidade, então, aflore da melhor maneira possível. Vejam outro sintoma de afloramento da mediunidade: nervosismo. Quantas vezes a gente vai, hoje eu estou com estado de nervo. As pessoas são nervosas. Não é o meu caso, eu sou uma pessoa muito calma. Mas a gente passa por períodos em que estamos desequilibrados emocionalmente. E pode ser sintoma de afloramento da mediunidade. Desassossego. A pessoa que não para quieta. Mas é hiperativo. Nem sempre. Porque tudo hoje é mais fácil a gente taxar, botar o título. É hiperativo. Não. Às vezes pode ser aquela criatura que não está contente em estar em lugar nenhum, está incomodada, está aqui, não consegue estar aqui, quer estar lá na frente. Quando chega lá na frente, já não quer estar lá, quer estar em outro lugar. Sintoma de afloramento da mediunidade. Insônia. Insônia pode ser sintoma. Mas vejam, devemos ter a consciência de que a luz do aparelho celular, na nossa retina, no escuro do nosso quarto antes de dormir, causa insônia. Então não coloca isso na culpa do afloramento da mediunidade. Vamos separar a louça da casinha. Agora, quando a gente faz tudo certinho e ainda assim está com insônia, está com a dificuldade de dormir, pode ser afloramento da mediunidade. Medo. O medo não vou falar muito porque o Pedro vai falar na quarta-feira. Quinta. Mudou para quinta? Legal. Arrepios. Pode ser um vento. Pode ser um vento sul meio frio. A porta está aberta, a janela está aberta. Não vamos botar a culpa na mediunidade. Mas pode não ser. Aquele arrepiaço que começa aqui, ó.
lá embaixo, parece que sai na terra. Pode ser sintoma do afloramento da mediunidade. Presença de vultos. Ué, mas eu vi. Tu não visse? Tu não visse? Vi quem? Não, eu vi. Tinha alguém aqui. E a gente começa a ficar como louco. Não que a gente não seja. Presença de vultos, afloramento da mediunidade. Calor ou frio intensos. Vamos abrir um parênteses aqui e deixar a menopausa e a andropausa de lado. Mas do nada você tem aqueles picos de calor, aquela angústia, aquela coisa. Ou, do contrário, frio. Pode ser afloramento da mediunidade. Falta de ânimo para o trabalho. Isso assola muita gente. Olha como tem médium nesse mundo. Porque a gente quer ter um emprego, ninguém quer ter um trabalho. Emprego a gente quer, carteirinha assinada, garantia, férias, isso, aquilo. Agora, trabalhar... não, só um minutinho, deixa eu ver o meu WhatsApp primeiro, depois eu trabalho. Mas a falta de ânimo para aquele que era uma pessoa produtiva, uma pessoa normal, trabalhava, e de repente passa a ter uma falta de ânimo do nada, pode ser sintoma de afloramento. Tristeza ou alegria excessiva. Aquelas pessoas que são tristes demais, parece o Zé Buscapé do desenho, né? Sempre resmungando. E as outras, que são alegres demais, tudo é piada, está o tempo todo brincando, não leva a sério nada, não consegue captar o ambiente, porque há ambiente que você não pode fazer uma piada. Então a gente tem que ter o cuidado entre os extremos. Tristeza demais, alegria demais, pode ser sintoma do afloramento da mediunidade. Sensação de peso nos ombros. E, por último, cefaleia, que é a dor de cabeça. Essa, por último, é um exemplo pessoal, porque nessa época que eu ia lá tomar o passe, que eu era um papa passe, eu só ia tomar o passe, eu não queria saber de mais nada, eu tinha um problema muito sério com dor de cabeça. Tá? Então, depois que comecei a trabalhar na casa espírita, comecei a frequentar, comecei a estudar, comecei a ter as atividades no campo da mediunidade, isso parou. Ou seja, esses sintomas aqui são sintomas de afloramento da mediunidade. Então, eu tenho certeza que alguém aqui, enquanto eu lia, enquanto eu discorria isso aqui, eu disse, eu tenho isso aí. Ó. Eu sou médium, então. Eu sou médium. Vou procurar o Pedro e o Pedro vai me colocar no trabalho mediúnico porque eu preciso trabalhar. Não. Sinto dizer-vos que não é assim. Porque é um perigo pegar uma pessoa que vem do nada, apenas com sensações, com situações que são características do afloramento da mediunidade. Cheguei a morder a língua, olha só. Estou mexendo com o que não posso, né? É um perigo colocá-la no trabalho mediúnico. Eu faço um trabalho com esse aparelho, gente. Essa perereca que colocaram aqui na boca, essa porcaria, entendeu? Mas eu estou cumprindo com o compromisso de voltar para um perispírito já mais organizadinho, né? Não tão feio. É um perigo colocá-lo no trabalho mediúnico. Porque aí sim pode se transformar em doença. Não é a mediunidade que é doença. Não é ser médium que nós vamos ser doentes. É o desrespeito com algo que é muito sério. Que é importante que nós tenhamos responsabilidade. Então, há que se assistir palestra, encher o conteúdo, porque o nosso conteúdo está vazio. Então, há que se encher o conteúdo com as palavras que aqui são ditas, por mais que os expositores não sejam lá grande coisa, e eu sei disso, não somos mesmo, mas apenas abrimos a porteira para que cada um possa ter curiosidade de buscar a sabedoria lendo. Frequentando os estudos da casa, como foi traçado aqui, que os estudos irão iniciar novamente, é fundamental.
Aliás, é essencial, aquele que não participa dos estudos não pode ser incluído em trabalhos mediúnicos. Alguém poderá dizer, mas Jean, é um problema muito sério, a mediunidade está muito grave, os sintomas estão muito pesados. Infelizmente, vamos ter que fazer um trabalho, né, em conjunto. E aí, agora, as palestras são importantes, agora as energias são extraídas daqui para tratar as entidades, para depois, sim, essa criatura vir a frequentar uma atividade mediúnica. Então, há que se ter responsabilidade. Mas essa mediunidade, para a gente encerrar, mas essa intervenção mediúnica, gente, ela é boa ou ela é má? Porque muitos se perguntam. E a resposta que a espiritualidade nos traz é que ela é neutra. Ela é neutra. Mas por que então eu só sofro a intervenção do mal? Porque eu me comporto no mal. Quando nós atuamos, agimos no nosso dia a dia, e nossas ações não são pautadas por ações, eu não estou dizendo santificadas. Ninguém vai ser santo na terra. Aqui é um plano de provas e expiações. Está deixando de ser. Tá? Por isso que a minha proposta de falar sobre a mediunidade. Porque há informações da espiritualidade que daqui para frente a mediunidade vai cada vez mais aflorar. Os espíritos vão se comunicar cada vez mais, porque o tempo está acabando, a ampulheta está esvaziando. Vão acontecer tragédias, vão acontecer desencarnes coletivos, vão acontecer problemas de ordem social, como nós já estamos vendo, e o Brasil está passando por isso. Então, nós precisamos estar preparados para sentir o plano espiritual, filtrar. E por isso devemos entender a mediunidade. Ela pode ser, você pode estar sendo influenciado por espírito inferior? Pode. Nosso comportamento é inadequado. Nosso passado é devedor, criminoso. É claro que nós vamos ser frequentados, visitados por entidades não tão evoluídas. Mas não são só os sofredores que nos procuram. Os bons, os espíritos protetores, o teu mentor, o teu anjo de guarda, gente. Por que ninguém chega na casa espírita dizendo... Geralmente a gente chega dizendo, eu vi um vulto negro, eu vi uma cara feia, eu vi um espírito das trevas. Por que ninguém chegou assim, eu vi o meu mentor... E se eu vi o meu mentor é porque eu preciso trabalhar, então eu estou aqui. Por quê? Porque a nossa sintonia não está com eles. Nós precisamos mudar a nossa sintonia. Muda a tua casa mental, cristão. Muda o teu jeito de ser. Torna-te uma criatura mais amena, mais suave, corajosa. Enfrenta as dificuldades do teu dia com galhardia. Ou alguém aqui não tem problema na vida? Se tiver alguém aqui que não tem problema algum, que tem uma vida maravilhosa, uma vida harmoniosa, está tudo bem, fala, levanta a mão, a gente vai pedir para a equipe do desencarne te levar, criatura, porque tu não está no mundo certo. Tu está pagando aqui coisa que não é tua. Aqui é o mundo do sofrimento, é o mundo da dor, causada por nós. E o espírito, então, ele é feliz porque sofre? Ele faz piada com... Não! Ele só encara a dor e o sofrimento como responsabilidade e como depuração. Porque quando a gente sair dessa vida, na vida nova, nós estaremos melhores. Nossa alma mais leve, mais branca, mais iluminada, estará preparada para alçar voo na direção de mundos melhores. E se tivermos o direito, abençoado pelo trabalho executado, de reencarnar no mundo de regeneração, voltaremos à Terra, na figura de nossos filhos, de nossos netos, para então dar continuidade a esse processo. Então, gente,
Entendam que a mediunidade é uma dádiva. Aprendam a utilizá-la. Converse com os seus mentores, com o seu anjo de guarda. Só não fala em voz alta, que vão pensar que vocês são doidos. Mas converse com ele. Poxa, cara, me ajuda. Eu estou atrapalhado. Não precisa nenhuma formalidade, não. Ele é teu amigo, ele é teu irmão, ele está contigo. Ele é um espírito que já te acompanha há muitas encarnações. Tenha intimidade com essa criatura. E aceite, principalmente aceite os conselhos. O conselho de um mentor espiritual. Calma. O conselho de um mentor espiritual é bom. Ele é no sentido da harmonia, da paz, da união, do perdão. Então, gente, possamos fazer as nossas avaliações. Que Deus abençoe a todos nesse exato instante. Que essas energias possam ser levadas ao mundo espiritual e direcionadas àqueles que vos antecederam no túmulo, que estão necessitando dessa energia. Que também o lar de cada um possa agora estar sendo irrigado, junto justamente daqueles que muitas vezes não te acompanham, não acreditam, acham que o espiritismo é uma baboseira, que eles recebam também essa luz. E que nós possamos nos encontrar de novo, em outra oportunidade, essa reunião. E quem sabe que o Cristo diga-nos, ó raça abençoada, que despertastes para a verdade, venha comigo para o trabalho. Boa noite, gente. Se deixasse, ele terminava meia-noite. Nunca vi falar tanto. Se ele demorasse mais meia hora para nascer, nascia só a boca e a língua para falar, mais nada. Meu Deus do céu, fala pelos cotovelos. A gente agradece a Deus, agradece o Jean. Vou botar na especial. Aí é 1 hora, né? Aí vai falar 2 horas. A gente agradece a Deus, a Jesus, a toda a equipe espiritual aqui presente. Encerramos a primeira parte do trabalho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós ao teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Pai, de todo mal, e que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, das equipes espirituais aqui presentes, estamos dando como encerrada a primeira parte, estamos abrindo a segunda, que serão os passos.